Olá, aqui é o Homero Maier e esse é o primeiro Huddle Packed. Huddle Packed é um programa novo, é uma iniciativa nova do Huddle Podcast. Para quem já acompanha o canal, já acompanha o podcast de toda quinta-feira, eu e o Xavier, a gente comenta sobre a NFL, a liga como um todo, desde a preseason, a temporada regular e agora estamos nos playoffs. E a gente fala de basicamente tudo o que acontece. E o que é o Huddle Packed? Que vocês podem ver que esse estúdio virtual ele está organizado com uma arte que corresponde ao Green Bay Packers. Isso é uma nova iniciativa do Huddle Podcast, e o objetivo aqui não é falar necessariamente só do Green Bay Packers. Do Huddle Packed, sim, mas o objetivo é apresentar para vocês essa iniciativa de uma formação de comunidade. O que a gente está querendo com isso? A gente está querendo abrir um espaço dentro do Huddle do Huddle Podcast, para trazer interessados em produzir conteúdo dos 32 times da NFL. Isso mesmo. Então, se você gosta de futebol americano, se você acompanha a NFL, se você gosta de produzir conteúdo e quer falar do seu time, essa é uma oportunidade para você também. Porque a Mazehead, que produz o Huddle Podcast, ela vai produzir também os programas dos parceiros sobre os times da NFL. Então, se você é torcedor do New England, por exemplo, ou se você é, enfim, torcedor do Baltimore, do São Francisco, e você quer produzir conteúdo sobre o seu programa, sobre o seu time, essa é uma oportunidade de você ter um programa. Como que vai funcionar? Fazendo uma apresentação rápida, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre esse projeto, e eu, particularmente, estou disponível para conversar com todo mundo também sobre isso. É só me buscar nas redes sociais, tem aqui as minhas redes sociais, manda mensagem para mim, vamos conversar, e a gente vai dar um jeito de encaixar alguma possibilidade de você produzir teu conteúdo com a gente. A ideia é a gente criar um hub, e dentro desse hub, a gente ter produtores de conteúdo parceiros gravando podcasts semanais sobre os seus times. Esses podcasts, a ideia é que eles sejam mais curtos, por volta aí de uns 15 minutos no máximo, e que eles aconteçam realmente toda semana, falando sobre os times específicos. Inclusive já para começar durante a off-season, quem tiver o interesse, mudanças de comissão técnica, contratação de jogadores, expectativa para o draft. E o que é legal? A gente vai fazer esses podcasts com os parceiros, a gente vai criar a marca, a gente vai criar todos os recursos visuais necessários para que o podcast tenha essa apresentação profissional. A gente vai disponibilizar o estúdio virtual para que as pessoas gravem, e você pode gravar de casa, do escritório, de onde você estiver. O importante é que a gente esteja produzindo conteúdo de qualidade, de pessoas apaixonadas pelo futebol americano, que seguem profundamente os seus times. É isso. Como eu disse, a gente vai falar um pouco mais sobre esse projeto, a gente ainda vai dar mais informações de como ele vai funcionar, mas esse daqui é um episódio piloto. E nesse episódio piloto, eu estou falando do Green Bay Packers, que é o time que eu torço e que eu vou produzir conteúdo com essa marca ao longo do ano todo, inclusive. E vamos lá, sobre o Green Bay Packers, o que eu quero antecipar, como vocês já viram na thumb, são 3 pontos críticos que podem possibilitar a vitória do Green Bay Packers em Dallas no próximo domingo. Então, sem mais delongas, eu vou trazer aqui o primeiro ponto, que é a resiliência do Green Bay Packers. Então vamos lá. O Packers, como vocês viram, ele demonstrou uma resiliência notável ao longo da temporada. Os dois principais jogadores desse time, o Christian Watson e o Aaron Jones, não jogaram metade da temporada cada um deles, e mesmo assim o time está classificado para os playoffs. O Green Bay Packers teve também lesões pontuais que tiraram os seus principais recebedores, que são todos jogadores de primeiro ou segundo ano, de alguns jogos da temporada. Entre eles, Romeo Doubs, entre eles o próprio Tyrant, que foi escolha de primeiro round do draft, que é o Luck Musgrave. Então, com esses jogadores também saindo por questões de lesões, agora o A.J. Dillon, que é
mais um running back que complementa o trabalho do Aaron Jones, também já ficou fora do jogo anterior. O Packers ele teve que lidar com essas mudanças constantes no seu corpo de recebedores, especialmente, além, lógico, de mudanças também ao longo do ano na defesa, também por questões de lesões, que inclusive tirou o próprio Jerry Alexander de alguns jogos, sendo que ele é o principal cornerback da liga, o mais bem pago e o mais experiente desse time. Mas vamos lá. O Green Bay Packers soube lidar com a adversidade. A gente tem hoje 15 recebedores aí para touchdown, que são picks de primeiro e segundo ano. O Jordan Love soube distribuir muito bem a bola e o time soube se adaptar, essa é a grande verdade. E é um time que está chegando, por exemplo, nos playoffs com essa característica principal, que é lidar com as adversidades e promover um crescimento constante desde a primeira semana até agora. Inclusive, essa é uma característica muito legal do próprio Jordan Love. O Jordan Love teve uma evolução visível ao longo da temporada. Inclusive, em alguns jogos daquela sequência de derrotas no começo do ano, no começo da temporada, em que ele era um pouquinho inconsistente, os passes não encaixavam, especialmente nas bolas fundas, teve bastante interceptações. Os ajustes feitos pelo próprio Love, pelo LaFleur, mostraram que ele consegue sim ser bastante preciso, que ele tem uma bola longa extremamente eficiente e que o Green Bay Packers tem capitalizado em cima disso, que naquele momento a segunda metade mesmo segunda metade não, o segundo terço da temporada eram problemas claros que esse time tinha. Então, corrigir os problemas que foram identificados e evoluir ao longo da temporada e conseguir lidar com adversidades é a característica desse time. Então, possivelmente, a gente vai ver mais um passo de evolução, mais um crescimento desse time agora no primeiro round dos playoffs, jogando contra um time que joga muito bem em casa. Vamos trazer o segundo ponto. Desempenho do Aaron Jones. Aaron Jones tem dominado contra o Dallas Cowboys. Em 3 jogos, ele correu um total de 370 jardas e marcou 6 touchdowns, inclusive com o jogo de 4 touchdowns em Dallas. O Aaron Jones, ele é do Texas, ele tem família lá, provavelmente vai ter grande parte da família dele no estádio, acompanhando esse jogo, e historicamente ele tem um desempenho muito bom contra o Dallas, mas especialmente em Dallas. E quando ele voltou de lesão há 3 semanas, pela primeira vez talvez a gente esteja vendo o Aaron Jones recuperado de lesão, indo fresco para os playoffs, e vindo de 3 jogos muito fortes em que ele correu para mais de 100 jardas em cada um dos últimos jogos. Nas últimas 3 semanas ele é o melhor running back da liga, e a gente vai enfrentar um time que não tem uma boa defesa contra o jogo corrido. Então, o Green Bay Packers conseguindo estabelecer o jogo corrido com Aaron Jones, isso também abre o jogo aéreo para o Jordan Love. E aí a gente tem talvez o melhor pass rush da liga, mas a gente também tem o quarterback que tem o melhor desempenho contra o pass rush atualmente. Então, esse segundo ponto, especialmente o Aaron Jones contra esse time do Dallas, é um ponto crítico que pode sim estabelecer o sucesso do Green Bay. E o terceiro ponto crítico, aí entra uma questão que fala tanto de alguns dos atletas quanto fala do Mike McCarthy, que é aspirações e expectativas do Dallas para o Super Bowl. Como vocês devem ter acompanhado essa semana com a demissão do Bill Belichick, um rumor começou a acontecer que poderia ser um matchup interessante, o Bill Belichick indo para Dallas e atuar ao lado do Jerry Jones. Por quê? Uma das questões um pouquinho complicadas em relação ao Bill Belichick é que o Bill Belichick ele quer ser o general manager, ele quer também ter esse poder dentro de uma organização. Em Dallas, quem faz isso é o Jerry Jones, que é o dono do time. Então você não tem a imagem de um general manager. O que você pode ter lá é exatamente essas duas figuras do Jerry Jones sendo o cara que vai continuar atuando nessa área, mas trabalhando colaborativamente
com o Mike McCarthy. E isso é uma conversa um pouco complicada, e um rumor um pouco complicado para ganhar força na semana que precede um jogo tão importante para o Cowboys, principalmente porque o próprio Jerry Jones já deu uma declaração na semana anterior, antes do jogo da semana 18, que a situação do McCarthy ele ia ver como ficaria de acordo com cada jogo dos playoffs. O que, na verdade, ele voltou atrás depois e disse que não faz sentido, porque ele tem contrato para o ano que vem. Mas a grande verdade é que os rumores na liga de que a cadeira do McCarthy está quente também vem esquentando nesses últimos dias, principalmente porque estima-se sim a possibilidade de Green Bay acabar vencendo e isso acabar com o contrato do McCarthy também depois desse jogo. E como torcedor do Packers e conhecendo o Mike McCarthy há muito tempo, eu acho que o teto do McCarthy não é muito alto, especialmente nos playoffs. É onde aparecem erros de chamada e um péssimo gerenciamento de relógio, inclusive, que também aconteceram já nos últimos anos nos playoffs e também já aconteceram nas últimas semanas na liga. Inclusive, o jogo contra o Detroit Lions, que moralmente o Dallas perdeu em casa, que infelizmente não foi pro papel essa derrota, mas foi uma derrota moral. Também teve problemas de gerenciamento de jogo do McCarthy. Então, esse jogo, sendo um jogo que pode entrar um fator emocional muito grande e, ao meu ver, nesse momento da temporada, Green Bay está acima do Detroit Lions, a chance de a gente ver mais esses erros de gestão realmente de jogo aumenta, principalmente porque é um time que pode estar em grande parte olhando para frente, pensando, por exemplo, em São Francisco, olhando para frente, pensando nos próximos matchups de playoffs, e aí talvez eles não estejam percebendo realmente o time que eles vão enfrentar. E como eu comentei no podcast ontem, é muito importante a gente lembrar que Wild Card, ele inclusive tem esse nome porque a gente está indo no escuro para essas partidas, porque a gente está pegando times que vêm com uma seed alta, por exemplo, o próprio Dallas Cowboys, ou uma seed mais alta, como por exemplo, mais alto que o Packers, como por exemplo o Eagles, só que são times que eles não estão na sua melhor fase da temporada, e você tem outros times que escalaram para os playoffs nas últimas semanas, que é o caso do próprio Green Bay, que nesse momento ele está jogando o seu melhor futebol americano do ano. Então, possivelmente, essa questão de os dois times chegarem nesse jogo juntos é um pouco às cegas, porque a gente não consegue perceber exatamente em que pé que cada um dos times estão. Então, realmente, a gente só vai conhecer esse jogo a partir do momento que ele começar. Mas esses foram os 3 pontos chaves que eu acho interessante a gente analisar para esse jogo de domingo. E, mais uma vez, a ideia desse programa é que ele seja realmente mais rápido e que a gente possa trazer algumas discussões mais pontuais a cada semana. Então, esse é um episódio piloto. Se o Green Bay Packers continuar nos playoffs, eu vou tentar trazer também análise dos próximos jogos nesse formato, toda semana. E se não continuar, a gente vai entrar num programa de revisão aí do que foi essa primeira temporada, e um programa mais voltado realmente para off-season. E, mais uma vez, eu deixo o convite. Se você quer falar sobre futebol americano, se você quer falar sobre teu time, manda mensagem para mim, vamos conversar, porque a Maceheads vai produzir 32 programas de parceiros dentro do Huddle Podcast, para a gente construir essa comunidade, esse hub de podcast de futebol americano, para entregar o melhor e o mais completo conteúdo de futebol americano do Brasil. Esse é nosso objetivo. Então, se você quer falar sobre futebol americano, se você quer produzir conteúdo sobre o teu time, vem conversar comigo e a gente vai estudar uma forma de fazer essa parceria acontecer para a gente ter um Huddle especial para cada um dos times. E mais importante do que isso, formando essa comunidade, a gente também quer levar essas pessoas para o nosso podcast regular, que é o Huddle Podcast, que a gente grava no estúdio toda quinta-feira. Então, eventualmente, tem alguma notícia especial do teu time, a gente
puxa você como convidado, vai para o estúdio, vai gravar com a gente. Se você não for de Curitiba ou região, não tiver a disponibilidade de gravar no estúdio, a gente vai produzir conteúdo para a gente poder veicular no programa especial de quinta-feira. Então, a ideia é a gente realmente fortalecer a construção de um conteúdo cada vez com mais qualidade, cada vez mais dedicado realmente aos times da NFL. Então é isso, aqui é o Homero Maier, e esse foi o episódio piloto do Huddle Packets. E a gente vai voltar a conversar sobre o Green Bay Packers na próxima semana. Até mais.